Mateus 11, do verso 1 ao verso 6. Diz assim, irmãos: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, durante a nossa exposição do Evangelho de Mateus, que já dura vários meses, eu creio que mais de ano, eu tenho tido a oportunidade várias vezes de ressaltar a importância da fé para a conversão, é lógico, é claro, e para a vida cristã. Várias vezes nós temos lido como Jesus encoraja e anima aqueles que depositam nele a sua firme confiança, crendo que ele de fato é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Como o Senhor Jesus exalta a fé, como, por exemplo, como daquele centurião que confiava firmemente no poder do Senhor Jesus como Messias prometido. E é assim mesmo, porque em Hebreus nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam de fato que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A fé é elemento fundamental da vida cristã. Ninguém é convertido a não ser que se arrependa dos seus pecados e creia que apenas em Jesus nós temos o perdão e a remissão de toda a nossa culpa, de todos os nossos pecados. Agora, meus irmãos e irmãs, isso não significa que o crente não possa jamais ter dúvida, que o crente esteja absolutamente imunizado contra qualquer tipo, espécie de dúvida espiritual no seu coração, em qualquer circunstância da sua vida. Isso não é assim. O crente pode duvidar ocasionalmente, circunstancialmente, de verdades espirituais, e pode duvidar até do objeto da sua fé. Abraão, que é conhecido como o pai da fé, o pai de todos os crentes, o pai de todos os que creem, tendo aquela promessa de que a sua descendência seria multiplicada como as estrelas dos céus. Vendo o tempo passar, ele idoso, Sara idosa, Sara na menopausa, ele na andropausa, e o tempo passando, e nada de um descendente, ele precisou ser animado, precisou ser encorajado. No capítulo 15 do livro de Gênesis, nessas circunstâncias, falou Abraão ao Senhor: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O tempo estava passando, o descendente prometido não vinha,
E como é que Deus, então, cumpriria a sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação, grande e numerosa nação? Sabemos todos como Abraão quis buscar um atalho e providenciar um descendente através da escrava, da serva de Sara, sua esposa, demonstrando assim que ele, de alguma forma, apesar de crer nas promessas de Deus, quando o tempo estava passando, e essas promessas não mostravam, ele não podia perceber nenhuma evidência da concretização dessas promessas, algum tipo de dúvida pairou no coração de Abraão. Talvez seja por isso que na carta aos Romanos, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo chama de fato Abraão o pai da fé, ele menciona no versículo 19 e 20, que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, vejam como é melhor talvez ler aqui, não duvidou por incredulidade. Não é provavelmente que à luz do texto em Gênesis, que Abraão não tinha tido nenhuma dúvida, mas ele não tinha nenhuma dúvida incrédula. A diferença entre dúvida e dúvida. Há uma dúvida legítima que o crente pode ter, que não é fruto de incredulidade, mas da fragilidade humana e das circunstâncias da vida. E há uma dúvida incrédula mesmo, pecaminosa, como aquela dos fariseus hipócritas, que por maiores que fossem as evidências, eles não queriam, na realidade, crer no coração, não obstante todas as evidências fornecidas. Abraão não duvidou por incredulidade ou com incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E, meus irmãos, a passagem que acabamos de ler, ela trata exatamente dessa questão, uma questão pastoralmente muito importante para nós como crentes em Cristo, a questão da dúvida espiritual. Quantos irmãos e irmãs, quantos de nós, talvez todos nós, sofremos, às vezes, quando encontramos no nosso coração alguma dúvida com relação à realidade da vida cristã, das verdades espirituais, da fé que temos em Cristo Jesus. Será que isso é incompatível com a vida cristã? Essa porção que nós acabamos de ler é muito importante para nos esclarecer nesse sentido. Não é uma passagem bíblica que normalmente escolheríamos para pregar, é uma passagem relativamente difícil, mas essa é uma das vantagens de expormos a Bíblia sequencialmente. Nós somos obrigados a considerar cada porção da palavra de Deus, não apenas selecionar e escolher aquelas passagens mais fáceis ou mais significativas ou relevantes para serem pregadas, mas somos obrigados a lidar com cada porção da palavra de Deus, estudando assim todo e anunciando assim todo o conselho de Deus. A passagem que lemos, irmãos, ela encontra-se no início de uma nova sessão no Evangelho de Mateus. Ela marca o início de uma nova sessão. Até aqui, já estudamos os capítulos 1 a 4, o nascimento, onde encontramos vários eventos ou vários relatos relacionados ao nascimento e à preparação do rei. Este é o Evangelho do Rei. Capítulos 5 a 7, estudamos o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde encontramos um exemplo do ensino do rei. Nos capítulos 8 a 9, Mateus seleciona e agrupa vários milagres realizados pelo rei, os milagres do rei Jesus. E nos últimos domingos, estivemos estudando os capítulos 10 e 11, aonde aprendemos acerca dos apóstolos do rei, ou seja, das instruções, das orientações que o Senhor Jesus forneceu aos seus apóstolos, para que eles então pudessem dar início ao seu ministério, treinando-os e enviando-os naquela viagem preparatória de treinamento
para que eles pudessem então estar depois preparados para o estabelecimento, para serem usados como instrumentos da graça do Senhor para o estabelecimento da sua igreja na nova dispensação do Evangelho. E nesses dois capítulos, 10 e 11, vimos como o Senhor Jesus capacita os seus apóstolos, como ele os comissiona, as admoestações e cuidado que ele dá aos seus discípulos, os encorajamentos, as consequências, enfim, o Senhor Jesus instrui e prepara os apóstolos do Rei. Mas agora, meus irmãos, nós iniciamos uma nova sessão. Nos capítulos 11 e 12, Mateus agrupa e relaciona e relata vários episódios que têm alguma coisa em comum. Praticamente todos eles representam ou apresentam reações variadas, reações diversas, negativas e positivas ao ministério do Rei. E a primeira dessas reações ou respostas ao ministério do Rei, que Mateus apresenta, é exatamente a pergunta que João Batista faz a Jesus através dos seus enviados, através de dois dos seus discípulos, de discípulos seus. Então, quero considerar com os irmãos essa passagem que lemos sobre o tema a dúvida de João Batista, que é exatamente esse o conteúdo desse assunto. Mas não considerá-lo apenas como se fosse uma dúvida exclusiva de João Batista, mas considerar a dúvida de João Batista como um exemplo da dúvida do crente, a dúvida que pode assaltar o crente. E dentro disso, considerar as suas circunstâncias, as suas causas e o seu tratamento, a solução correta, a solução devida, para quando todos nós, em algum momento da nossa vida, qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, formos assaltados pela dúvida, pelas razões mais variadas que forem. Então, consideremos, irmãos, essa passagem. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para as circunstâncias em que essa pergunta de João Batista foi feita e essa dúvida de João Batista foi aqui expressa. No versículo 1 e na primeira parte dos versículos, do segundo versículo, se os irmãos acompanharem, verão claramente quais foram as circunstâncias da pergunta de João Batista, ou da dúvida de João Batista. Em primeiro lugar, observe que essa pergunta, esse episódio aqui narrado por Mateus, aconteceu quando, após o Senhor Jesus fornecer as suas instruções aos seus discípulos, aos seus 12 apóstolos. Acabei de mencionar, nos domingos anteriores, estivemos considerando exatamente esses capítulos 10 e 12, onde o Senhor Jesus prepara, informa, admoesta, encoraja, adverte, instrui os seus 12 apóstolos para que eles pudessem sair naquela primeira viagem missionária, anunciando assim o Evangelho do Reino de Deus. E nós poderíamos esperar, talvez, que Mateus continuasse com o foco nos discípulos e nos fornecesse mais informações sobre o ministério deles, sobre a atividade missionária deles. Como é que ela estava sendo, o que é que eles estavam pregando, por onde eles estavam indo, o que é que eles estavam realizando, mas isso não acontece. O propósito e a intenção, na realidade, de Mateus é focalizar Jesus e o seu ministério. Esse é o Evangelho da boa nova da salvação pela graça, mediante a obra salvadora e redentora de Cristo Jesus. E Mateus continua focalizando Jesus. E somos informados no versículo 1 que enquanto os discípulos de Jesus partiram para a sua viagem missionária, para anunciar o Evangelho e reproduzir os sinais da vinda do reino, curando,
e realizando portentos e milagres como sinais da vinda do reino. O Senhor Jesus estava dando continuidade ao seu ministério nas cidades da Galileia. E no que consistia o seu ministério? Mais uma vez, encontramos um resumo das atividades ministeriais do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no verso 1 que, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar. E eu enfatizo isso porque essa é a essência do ministério público do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, e essa deve ser a essência do ministério de todos quantos foram chamados e comissionados por Deus para serem ministros da palavra, ou seja, ensinar o evangelho do reino, esclarecer, tirar as dúvidas e pregar, anunciar, proclamar as boas novas da vinda do reino de Deus através da pessoa do Messias prometido, da vinda do Senhor Jesus Cristo. É verdade que o ministério de Jesus não se confinava à pregação e ao ensino. Aqui mesmo no versículo 5, nós lemos que, como veremos adiante, uma evidência que o Senhor Jesus deu, entre as evidências que o Senhor Jesus forneceu, como resposta à dúvida de João Batista, estavam exatamente os milagres, os portentos inusitados pela quantidade e pela qualidade dos milagres que Jesus vinha realizando. E várias vezes, algumas vezes, pelo menos duas, nós vemos como o ministério de Jesus é resumido no Evangelho de Mateus. No capítulo 9, por exemplo, no versículo 35, nós lemos que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não é coincidência. Antes mesmo do Sermão do Monte, no capítulo 4, no versículo 23, nós encontramos um resumo semelhante do ministério de Jesus, onde nós lemos que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E nós já sabemos bem, já tenho tido a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para isso, que a realização desses milagres inusitados, inclusive a ressurreição de mortos, tinha como propósito demonstrar que Jesus era de fato o Messias prometido. Assim havia sido anunciado a respeito do Messias no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus vinha cumprindo aquilo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento a seu respeito, e realizando toda essa sorte de milagres com todo tipo de pessoas que lhe procuravam, curando cegos, restaurando paralíticos, leprosos, ressuscitando mortos e assim por diante. E além disso, irmãos, com relação às circunstâncias, vemos que esse episódio que nós estamos estudando ocorreu não apenas após as instruções que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos e durante a realização do seu ministério, enquanto ele levava a efeito o seu ministério, e João Batista ouvia falar daquilo que Jesus estava fazendo, mas também aconteceu quando João Batista encontrava-se encarcerado. Enquanto João Batista encontrava-se preso há vários meses, os estudiosos concluem que ele podia estar encarcerado já há 1 ano, talvez até 1 ano e 6 meses, 18 meses, em uma prisão, um cárcere, numa situação muito, muito difícil, muito difícil. Imaginem João Batista, um homem acostumado com a amplitude e com a liberdade do deserto, passar ali esse tempo todo encarcerado numa prisão, onde ele não podia ver praticamente nada, não tinha visão de quase coisa alguma. Eu estive lendo um comentário durante a semana, em que o autor fazia menção de um pequeno cárcere, um pequeno calabouço, em determinado lugar, onde havia apenas uma pequena abertura, onde o preso não poderia alcançar. A pessoa
A prisão naquela época, o cárcere não é como hoje, que fica uma multidão, ficava geralmente uma pessoa só, encarcerada num cubículo, numa pequena cela, e havia apenas uma pequena janelinha, bem alta, né, com grade, é claro, e o curioso que se observou é que no beiral daquela pequena janelinha alta, podia-se ver completamente comido já, gasto ali no beiral, as mãos da pessoa, dos dedos, do preso ali que se levantava, pulava e se levantava para poder ver um pouco o que estava lá fora e ter um pouquinho de ar, de amplitude e ver o mundo ali lá fora daquela prisão. Agora imaginem João Batista, um homem do deserto, um homem acostumado com aquela amplitude toda, passar aquele tempo ali encarcerado. Mas, meus irmãos, era essa a condição de João Batista. E por que João Batista encontrava-se ali no cárcere? Por causa da sua fidelidade, por causa do seu compromisso com a palavra de Deus e com o seu ministério, em virtude da sua ousadia que o levou a denunciar Herodes Antipas, o governador da Galileia, porque ele havia tomado a Herodias, esposa de Filipe, como sua esposa. Nós estudaremos mais sobre isso no capítulo 14, aonde é narrado esse episódio, inclusive a morte trágica e inconsequente ali de João Batista. Quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista e trouxeram a Herodes Antipas a sua cabeça ali por simples capricho daquela jovem e da sua mãe. Então, meus irmãos, essas são as circunstâncias em que esse episódio é narrado. E eu chamo a atenção para essas circunstâncias porque elas nos ajudam a compreender melhor a razão ou as possibilidades das razões da dúvida de João Batista. E qual foi a dúvida de João Batista? Lemos sobre isso na segunda parte do versículo 2 e no versículo 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, parece que alguma coisa o incomodava. Alguma coisa parece que não batia muito bem. Alguma coisa fez com que ele refletisse, pensasse, lhe causou dúvida. E ele então mandou por seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então, meus irmãos, qual era a dúvida real de João Batista? Algumas pessoas, com o propósito de tentar inocentar João Batista, livrar a pele de João Batista, como, por exemplo, o bispo Heide, no seu excelente comentário de Mateus, sugere que João Batista não estava com dúvida, não. Seria uma injustiça nós pensarmos que João Batista estivesse com alguma dúvida com relação à identidade do Messias. A dúvida era dos seus discípulos. E ele, então, envia os seus discípulos, porque agora, já prevendo a sua morte, não queria deixar os seus discípulos com dúvida, e então os envia para que eles pudessem ser assegurados pelo próprio Senhor Jesus de que ele, de fato, era o Messias prometido. Mas, meus irmãos, a gente pode até compreender a boa vontade do bispo Heide nesse sentido, mas nada no texto parece apontar nesse sentido. O texto parece indicar claramente que João Batista é que naquela circunstância teve dúvida sim. Não é saudável nós cultivarmos a ideia de que os seres humanos crentes não erram, não falham, não têm dúvida, que eles são super-heróis. Isso não corresponde à realidade. João Batista, Abraão não foi assim, Davi não foi assim, Salomão não foi assim. Então, não precisamos imaginar que João Batista nunca vacilou, nunca errou em nada, nunca falhou em nada, especialmente diante das circunstâncias em que ele se encontrava. Na realidade, tudo indica que a dúvida era de João Batista mesmo, porque no versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciais a João que tendes ouvido e vido. Quer dizer, era para João mesmo. Foi João quem enviou, nada é dito com relação à dúvida dos outros, e a resposta é mesmo para João Batista. Agora, não é provável que a dúvida de João Batista fosse com relação, certamente não era,
com relação à fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Aí sim seria injustiça imaginar que João Batista tivesse dúvida que Deus era fiel e que cumpriria de fato a promessa de enviar o Redentor, de enviar o Salvador e de enviar o seu Messias prometido e cumprir assim todas as suas promessas. Também nada é dito que ele tenha duvidado das promessas de Deus. Chama a atenção também dos irmãos para o fato de que João não cultivava as suas dúvidas, ele não ficava ali. Há pessoas assim, elas cultivam as dúvidas, elas parecem que gostam da dúvida. E elas cultivam uma atitude introspectiva e então duvidam de tudo, estão sempre duvidando, por mais que nós procuramos encorajá-las, informá-las, orientá-las, elas sempre cultivam a dúvida. João Batista não era assim. Quando ele teve a dúvida, ele fez exatamente aquilo que ele deveria fazer. Ele apresentou ao próprio Senhor Jesus Cristo as suas dúvidas. Ele não podia ir lá, estava preso, mas enviou os seus enviados para que eles fossem a Jesus e então esclarecessem as dúvidas de João Batista. E é assim que nós devemos fazer. As dúvidas podem surgir, mas aí nós vamos a Cristo e Ele tira as nossas dúvidas mediante a sua palavra e o seu Espírito. Então, qual era positivamente a dúvida de João Batista? A dúvida de João Batista era se Jesus era realmente o Messias prometido, ou se ele deveria esperar outro. A dúvida dele era, num certo sentido, podemos dizer, não tanto quanto se Jesus era o Messias prometido, mas se ele era o precursor do Messias, e se Jesus não seria um precursor e depois então viria o Messias. Eu explico. Aqui no Antigo Testamento havia sempre o anúncio de que a vinda do Messias seria precedida por um precursor, que prepararia o caminho do Messias. E alguma coisa ali em João o incomodava e o fez achar que poderia ser que ele não fosse ainda o precursor, e que Jesus fosse o precursor, e que nós ainda deveríamos esperar o Messias mesmo. Pelo menos é o que o texto dá a entender. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: é tu aquele que estava para vir? Aquele que estava para vir, no grego homenos, é quase uma expressão para dizer o Messias, que se refere ao Messias. Então, és tu aquele que estava para vir? És tu o Messias? Ou ainda será que temos que esperar outro? E a grande questão, meus irmãos, o grande problema do texto, a grande dúvida do texto é como explicar essa dúvida logo por parte de João Batista. Tendo João testemunhado o próprio testemunho que Deus deu da divindade do seu Filho, quando desceu sobre Jesus uma pomba, quando João batizou Jesus, e veio aquela voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Como é que João Batista podia duvidar? Ele que teve o testemunho de Deus acerca da messianidade de Jesus, a divindade de Jesus, ele que deu testemunho de Jesus, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande João Batista. Como é que esse homem pode, neste momento da vida, duvidar? Como é que nós podemos conciliar essas coisas? Como é que ele vai enviar um mensageiro para perguntar: és tu mesmo o Messias, ou temos que esperar outro? Poderíamos esperar essa pergunta de várias pessoas, mas menos de João Batista. Mas é ele mesmo que faz essa pergunta. E como responder? Meus irmãos, eu quero apenas sugerir 3 possíveis razões ou causas da dúvida de João Batista. A primeira delas, muito provavelmente, está envolvida nisso, era a fragilidade emocional de João Batista em virtude da circunstância difícil, terrível em que ele se encontrava. Não nos enganemos, meus irmãos. Nós somos seres emocionais, nós somos seres frágeis. Ninguém se engane, não. Nós vemos um dia
aquele grande profeta Elias, ousando, desafiando todos os profetas de Baal, e daqui a pouco ele estava ali deprimido, querendo morrer, achando que era o único crente na face da terra. Os irmãos conhecem bem a história. Vários ministros do Evangelho testemunham de que após um domingo muitas vezes abençoado, em que a palavra de Deus é pregada, anunciada, como no dia seguinte eles se abatem, se deprimem. E não é difícil que isso tenha acontecido, pelas razões que eu já mencionei. Um homem acostumado com a liberdade do deserto, de um lado para outro, ali durante meses encarcerado, e mais, encarcerado injustamente. Por que ele estava encarcerado? Por algum crime que ele havia cometido, por algum mal que ele tinha feito, por algum erro seu? Não. Pela sua fidelidade a Deus, pela sua ousadia como um profeta de Deus, pela sua denúncia correta que havia feito da atitude indigna de Herodes Antipas. E é por isso que ele se encontrava ali injustamente encarcerado, naquelas circunstâncias difíceis e vendo o tempo passar. Nós não sabemos o que é isso. Só pessoas que já se encontraram nessa circunstância é que podem dizer o que é você ser privado da sua liberdade de maneira injusta e ficar preso numa solitária praticamente ali, encarcerado. É verdade que ele poderia, quem sabe, ocasionalmente receber os seus discípulos, porque ele tinha notícia do que estava acontecendo, envia os seus discípulos, mas essa era a situação difícil em que João Batista se encontrava. E, meus irmãos, não é difícil que nessas circunstâncias, quando nos acontece alguma coisa difícil, terrível, nós sejamos fragilizados emocionalmente e então não encontramos respostas e as dúvidas vêm. Às vezes perdemos o emprego. Por que isso aconteceu? Às vezes uma tragédia acontece na família. Por que Deus? E quantas vezes nós como que dizemos, Senhor, como é que Tu permite isso? Se o Senhor existe mesmo, nós sabemos que Deus existe. Mas se o Senhor é real mesmo, por que o Senhor não evitou esse tipo de coisa? Podemos até imaginar João Batista aqui lutando com Deus nesse sentido. Por que eu me encontro aqui e o Senhor não providencia um meio para que eu seja liberto dessa circunstância e dessa situação? Então é bem provável, meus irmãos, e possível e provável, que uma das razões para a dúvida de João Batista se deva à fragilidade emocional dele, como consequência da circunstância difícil, da prisão injusta em que ele se encontrava durante todos aqueles meses ali, sem ter feito nada de errado, sem ter feito, pelo contrário, em virtude da sua fidelidade ao Senhor. Nós gostamos sempre de lembrar Paulo cantando na prisão, mas nem sempre os servos de Deus se encontram numa atitude mental, emocional para cantar na prisão, não. Às vezes se abatem e às vezes precisam de encorajamento, precisam de fortalecimento, precisam ser relembrados muitas vezes as coisas que sabem, para que não, então, possam ser fortalecidos e a sua fé seja renovada e revigorada. Agora, provavelmente apenas isso não justificaria a dúvida de João Batista. É possível e provável que outra razão, outra causa da sua dúvida tenha sido a instrução, depois eu explico melhor, a instrução deficiente ou insuficiente que João Batista teve. É bom lembrar que João Batista não desfrutou do mesmo privilégio que os apóstolos desfrutaram. Os apóstolos foram ali ensinados aos pés do Senhor Jesus. João Batista nada indica nos evangelhos que João Batista tenha tido esse privilégio. Ele teve alguns contatos ocasionais com o Senhor Jesus, mas ele não teve este privilégio. Ele foi o maior do Antigo Testamento. Jesus vai depois dar testemunho de João Batista. Nós vamos, se Deus permitir, estudar a passagem seguinte no próximo domingo. Entretanto, ele diz que o menor crente na dispensação da graça é maior do que João Batista. Nós temos uma revelação muito maior do que aquela que João Batista teve. E não devemos imaginar que porque ele foi o homem que foi, e um profeta, ele sabia todas as coisas, conhecia todas as coisas. É muito provável que João Batista tivesse informações insuficientes acerca do Messias. Não compreendesse todas as coisas como os apóstolos poderiam compreender. E ora, se os apóstolos,
que desfrutaram daqueles 3 anos de ensinamento aos pés do Senhor Jesus, que tiveram as instruções, as advertências, os estímulos, os encorajamentos, as admoestações que nós acabamos de considerar no capítulo 10, no capítulo 11 dessa carta, desse evangelho. Eles, apesar de tudo isso, duvidaram, foram frágeis. Jesus se referiu a eles como homens de pequena fé. Quanto mais João Batista, que não gozou e não desfrutou dos mesmos privilégios que aqueles homens, discípulos de Jesus, desfrutaram. E essa, meus irmãos, é a razão da dúvida de várias pessoas. É instrução insuficiente ou deficiente. E não conhecendo e não compreendendo todo o conselho de Deus, muitas vezes tem dúvidas no seu coração e precisam, na verdade, de instrução, de orientação, de ensinamento, para que então tenham uma compreensão mais adequada e as suas dúvidas sejam retiradas. Há uma passagem no livro de Judas, no versículo 22, é apenas um capítulo, em que nós lemos assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quer dizer, aqueles que têm dúvidas, eles precisam ser orientados, precisam ser ensinados, precisam ser instruídos, para que as suas dúvidas possam ser dissipadas e a sua fé possa ser firmada, confirmada e fortalecida. É parte mesmo, é uma necessidade da vida cristã. E quando nós nos atemos à palavra de Deus, e a pregação do Evangelho é tão necessária, tão importante nesse sentido. As nossas dúvidas vão sendo retiradas, as dificuldades que nós temos vão sendo esclarecidas e a nossa fé vai sendo progressivamente fortalecida. E é muito provável que uma das causas da dúvida de João Batista tenha sido exatamente a sua instrução, a instrução insuficiente, pelo menos, que ele teve, visto que não desfrutou do mesmo privilégio que os discípulos de Jesus desfrutaram, os apóstolos, e não desfrutou do mesmo privilégio que nós, crentes da dispensação da graça, desfrutamos, aonde nós já temos todo o Novo Testamento, toda essa revelação que nos ajuda a compreender o Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento, como elas devem ser entendidas e aquilo que nós devemos de fato esperar. E ainda assim, quando nós olhamos para o futuro, a segunda vinda de Jesus, os eventos que acompanharão a segunda vinda de Cristo, nós também temos tantas dúvidas com relação a essas questões, porque elas ainda são futuras. Então, meus irmãos, é possível que essa tenha sido uma razão. E ainda uma terceira, além da fragilidade emocional, da instrução insuficiente que João Batista teve, é possível imaginar que da sua dúvida, talvez até provavelmente, tenha sido oriunda de uma expectativa equivocada com relação à natureza da vinda do reino de Deus. Permitam explicar. É provável que, assim como os judeus em geral, como inclusive os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, João Batista acalentasse a expectativa de que a vinda do reino não seria apenas de natureza espiritual. É claro que ele cria nisso, ele convocava o povo ao arrependimento, mas que a vinda de Cristo estabeleceria logo plenamente o reino, não apenas através da realização de milagres, de curas, desse aspecto positivo, mas do aspecto político, do aspecto em que o reino de Deus viria como uma ira, em que, como ele mesmo havia anunciado, o machado estava posto à raiz das árvores. E parece que, talvez quando João Batista tinha notícia ali do que Jesus estava fazendo, curando os cegos, curando paralíticos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, ele não via nenhuma machadinha, quanto mais um machado mesmo à raiz das árvores. Eu digo isso, irmãos, porque quando nós lemos, por exemplo, no no livro de Isaías, no capítulo 51, nós vemos que a vinda do Messias seria acompanhada das duas coisas, de realizações de milagres, mas de manifestações de juízo.
O dia da vinda do Messias também era chamado de o dia da ira, o dia da justiça. O Espírito do Senhor está sobre mim, lemos em Isaías, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. E João estava preso, injustiçado, e ele podia crer que o reino de Deus, podia acalentar a expectativa que a vinda do reino com Jesus implicaria, como nós lemos, na libertação dos cativos, e ele não estava sendo libertado coisa nenhuma, ele continuava preso e permaneceria preso até a morte. E o juízo de Deus não estava vindo sobre Herodes, sobre aqueles que agiam injustamente para com ele. E não é improvável que João Batista, portanto, sustentasse uma visão, uma expectativa equivocada, juntamente com os judeus em geral. Os irmãos sabem bem a dificuldade que João Batista teve, por exemplo, que Pedro teve, por exemplo, para se desvencilhar dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas com relação a vários aspectos. E os discípulos de Jesus em geral. Lembrem também que a própria pregação de João Batista, podemos ler no capítulo 3 de Mateus, versículos 11 e 12, próprio anúncio dele com relação a Jesus, incluía esse aspecto de justiça, incluía esse aspecto de manifestação do seu juízo. Eu vos batizo com água para arrependimento, pregava ele, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E João não via isso. Ele tinha notícia das curas, tinha notícia dos milagres, mas ele não via derramamento do Espírito Santo, que ele havia anunciado. Só aconteceria depois. Ele não via batismo com fogo, com juízo, e ele não via palha nenhuma sendo lançada em fogo inextinguível. E muito provavelmente João Batista não tinha a clareza que essas profecias que ele mesmo estava anunciando se cumpririam parcialmente, uma parte na primeira vinda de Cristo, e outra parte, então, o seu juízo na sua segunda vinda, quando o Senhor Jesus retornasse em glória. E conhecendo isso, e tendo ele mesmo anunciado isso acerca do Messias, e não vendo essas coisas, não tendo notícia dessas coisas se realizarem, ele lá preso não podia ver como Jesus estava realizando os milagres, tinha notícia, mas não via em loco, era uma notícia de segunda mão. Então é muito provável, meus irmãos e irmãs, que por essas razões, fragilidade emocional, em virtude das circunstâncias em que ele se encontrava, encarcerado por motivo absolutamente injusto, instrução insuficiente, uma vez que não teve o mesmo privilégio que os apóstolos tiveram, que nós, crentes da nova dispensação, temos, porque temos toda a revelação de Deus, no Novo Testamento inclusive. E por acalentar alguma expectativa equivocada com relação à vinda do reino, da natureza da vinda do reino, uma vez que ele não via essas coisas que ele esperava e havia anunciado acontecerem, alguma dúvida surgiu no seu coração. Será que esse é mesmo o Messias prometido? Ou é apenas mais um precursor e o outro virá que exercerá de fato o juízo? Quem sabe libertará também o povo do domínio do Império Romano na época, e então exercerá finalmente o seu juízo e queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a dúvida. Mas finalmente, irmãos, qual é a resposta de Jesus? Como foi que o Senhor Jesus mesmo reagiu à dúvida de João Batista e qual a sua declaração encontrada nos versículos 4 a 9? Observe que a resposta não é
simplesmente sim ou não. Jesus não simplesmente disse, sim, eu sou eu. Ele sabia que isso apenas não satisfaria João Batista. E muito menos ele disse que não, porque ele era, de fato, o Messias prometido. Mas ele, como que convidou os enviados de João Batista a ficarem um pouco com ele e a verem e ouvirem o ensino de Jesus e aquilo que Jesus estava realizando. E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Na verdade, irmãos, a resposta de João Batista é a citação, a combinação de duas citações do livro de Isaías, indicando assim que aquilo que ele estava realizando cumpria exatamente aquilo que Isaías havia prometido a respeito, anunciado a respeito do Messias. É verdade que João Batista já sabia disso tudo. Ele tinha notícias daquilo que Jesus vinha realizando e vinha fazendo. Mas uma coisa, meus irmãos, é nós sabermos. E outra coisa é nós sermos encorajados, nós sermos lembrados, pelo próprio Senhor Jesus ser confirmado e sermos demonstrados de que aqueles sinais que Jesus vinha realizando era exatamente indicação, sinal de que a vinda do reino estava às portas. Mas poderia vir depois, mas sem dúvida nenhuma que estava às portas e que Jesus era o Messias prometido, porque o Messias é quem realizaria as coisas que ele anuncia, que ele vinha fazendo, e os apóstolos de João, e os discípulos de João têm a oportunidade de perceber. E com essas palavras, meus irmãos, Jesus supre tudo aquilo que João Batista precisava. Ele é encorajado, porque nós precisamos ser lembrados. A nossa maior dificuldade não é aquilo que nós não sabemos. Eu acho que os irmãos já aprenderam isso, né? Nosso maior problema é que nós precisamos continuamente ser lembrados daquilo que nós sabemos. Nós precisamos constantemente e continuamente ser animados e encorajados com as verdades espirituais que nós já sabemos. Mas nós não somos só intelecto, máquinas pensantes. Nós temos coração, nós temos sentimentos e nós precisamos ser animados e precisamos ser encorajados, e é isso que Jesus faz aqui. E encorajados com a palavra de Deus. Ele não apenas mostra o que estava acontecendo, e esse é um outro instrumento de encorajamento, as evidências da obra salvadora de Cristo, mas também que essas evidências estavam de acordo com as profecias do Antigo Testamento, com relação a seu respeito. E elas não apenas encorajam, essas palavras instruem, essas palavras esclarecem. Certamente podemos inferir que João Batista, que foi suficiente para João Batista. Não há nada no texto, inclusive depois Jesus vai exaltar João Batista, vai elevá-lo, vai recomendá-lo. Então, nada indica que não tenha sido suficiente. Provavelmente João Batista ficou satisfeito e certamente as suas dúvidas foram dissipadas, e ele então foi fortalecido pelas palavras do Senhor Jesus e pelas evidências concretas de que de fato ele era o Messias prometido, e ele vinha realizando exatamente o que a seu respeito havia sido de antemão anunciado no Antigo Testamento. E assim, instruído, orientado, esclarecido, encorajado, podemos entender que João Batista sanou as suas dificuldades e as suas dúvidas naquele momento. E como ele precisava disso, meus irmãos, porque ele permaneceria encarcerado, e ele enfrentaria a morte, e ele precisava ter absoluta confiança, plena confiança, para que de fato ele enfrentasse todas aquelas circunstâncias, sem que qualquer dúvida degenerasse em incredulidade no seu coração. Porque, como eu disse, dúvida
não é o antônimo de fé. O antônimo de fé é incredulidade. Dúvida, quem tem dúvida é crente mesmo, o crente pode duvidar, né? O incrédulo é incrédulo mesmo, ele não crê. O crente não, o crente às vezes é levado pela dúvida por uma razão ou outra. E a resposta de Jesus inclui uma declaração amorosa, quando ele diz, no último versículo, e bem-aventurado, é como, eu leio aqui como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos nesse tom, João, meu irmão, grande profeta, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Continue confiando, continue crendo, não deixe que a dúvida se estabeleça no seu coração. Sane essas dúvidas todas. E bem-aventurado são aqueles que não acham em mim motivo de escândalo, que veem o que tem acontecido, imaginem aquilo que ainda aconteceria com o Senhor Jesus na sua morte na cruz. Aí então é que haveria motivo para alguns duvidarem se ele de fato era o Messias prometido. Uma vez que a morte na cruz era o castigo, a punição para todos aqueles criminosos na época, e Jesus acabaria morrendo dessa maneira. Apenas, irmãos, algumas lições e algumas aplicações para nós com relação a essa passagem. Porque, como eu disse aos irmãos, aqui nós não temos apenas a dúvida de João Batista. Aqui nós temos um exemplo da dúvida do crente, que o crente pode sim ter. E essa passagem é muito importante nesse sentido pastoral, de encorajamento, porque todos nós podemos passar por circunstâncias e momentos como este. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que a providência de Deus é soberana e individual. Observem como Deus estava lidando aqui. Os apóstolos sendo enviados na sua viagem missionária. Depois de receber as instruções, lá foram eles para as cidades além da Galileia, ali na Judéia. O Senhor Jesus, por sua vez, realizando o seu ministério, curando, pregando, ensinando, e João Batista no cárcere. E seria morto, permaneceria no cárcere e seria morto. A providência de Deus para com a vida de cada um de nós é diferente. A uns o Senhor livra, a outros ele utiliza de uma determinada maneira, a outra ele usa de modo diferente, a outros ele permite sim que sejam encarcerados, que sejam presos, que sejam até mortos, porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. A âncora da nossa fé não está lançada para quem do véu, mas para além do véu. O nosso destino eterno não se limita apenas a isto aqui. E Deus lida conosco de maneira absolutamente peculiar e própria e característica com cada um. Ele lida com cada um dos irmãos e irmãs e comigo de maneira própria, de maneira peculiar. E nós não devemos estereotipar, padronizar a experiência cristã de cada um, porque não é assim. Deus lida de forma diferente. A segunda lição que eu quero extrair daqui, chamar a atenção dos irmãos, é para o que eu já tenho ressaltado, ou seja, o contrário da fé não é dúvida, mas incredulidade, como a incredulidade dos fariseus. A diferença entre a dúvida de João e a dúvida dos fariseus é que a dúvida de João era sincera, a dos fariseus não era. A dúvida do crente é uma dúvida sincera. Quando por uma razão ou outra, ou por uma circunstância da vida, ou fragilizado, ou por outra razão, o crente, meu Senhor, se é verdade tudo isso que nós aprendemos e conhecemos e cremos, por que o Senhor então não intervém de uma determinada maneira, ou por que o Senhor permite que isso aconteça? E como eu ressaltei hoje pela manhã, é melhor nós permanecermos com dúvida em algum ponto, alguma coisa, do que respondermos de maneira equivocada e contradizermos outros ensinos da palavra de Deus. O Senhor é fiel, isso é claro. O Senhor é justo, isso é claro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso é evidente na Bíblia. As promessas de Deus jamais falharão. Isso é claríssimo. Deus é verdadeiro, fiel e justo. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós não abrimos mão disso.
E, portanto, quando as coisas acontecem de ruim, nós temos que compreender de fato que ainda é a boa vontade de Deus para conosco. Podemos não compreender, isso não é nenhuma esquizofrenia, não, como sugeriu Ricardo Gondim e vimos hoje pela manhã. Isso é a vida cristã mesmo. Nós que fomos criaturas redimidas, regeneradas, vivemos neste mundo, nesta vida, ainda num corpo pecaminoso, ainda sujeitos aos sofrimentos, às tribulações, às privações, à luta e à morte, mas a morte não é mais a porta de entrada para o inferno para nós, ela é a porta de entrada na glória. E essa é a nossa esperança e essa é a nossa expectativa. E o crente é animado, é encorajado diante dessas expectativas reais, e nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus. Mas o crente, em determinados momentos, ele pode ter dúvida sim. O crente sincero pode ser levado a dúvidas pelas razões que nós mencionamos aqui. Fragilidade emocional, não é fácil para um marido perder a sua esposa de uma forma trágica, um marido crente, perder um filho, que coisa dolorosa, que sofrimento. É compreensível que no momento desse, em dada circunstância, em dado momento, a dúvida chegue a se estabelecer no coração de um pai e de uma mãe crente, fragilizados pelo sofrimento. Mas é dúvida sincera. E o interessante é isso, meus irmãos, o crente, quando ele tem a sua dúvida, ele vai a Cristo mesmo. Ele tira a sua dúvida com Cristo mesmo, como João Batista nos ensinou e como João Batista fez. A incredulidade pecaminosa dos escribas e fariseus hipócritas é condenada duramente pelo Senhor Jesus, mas isso não acontece com a dúvida sincera de João e não acontece com a dúvida sincera do crente. No máximo, nós recebemos uma admoestação amorosa, como João Batista recebeu aqui no último versículo 6, do versículo 6. Bem-aventurado, João, bem-aventurado é meu filho, minha filha, Jesus diz, se você não encontrar em mim motivo de tropeço. Continuar confiando em mim, crendo contra incredulidade, duvidando sem ser incrédulo, como diz Paulo acerca de Abraão, e permanecendo assim, eu posso dizer, parece incoerência, na dúvida, confiando no Senhor e nas promessas de Deus, como lemos acerca de Abraão. O crente com dúvida sincera, talvez essa seja uma das principais lições desse texto de forma positiva. Deve recorrer a Cristo. Claro, não mais pessoalmente como era possível na época, mas recorrer a Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito. O crente com dúvida, por uma razão ou por outra, seja pela fragilidade emocional, seja por insuficiência de ensino e da compreensão das doutrinas bíblicas, das verdades do Evangelho, ou seja mesmo por uma expectativa equivocada com relação ao estabelecimento do reino de Deus. Sabemos que há várias correntes com relação ao futuro, pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, e dúvidas pairam quando se sustenta uma compreensão equivocada com relação ao estabelecimento do reino de Deus. O que nós devemos fazer, na dúvida, é ir a Cristo. O que nós devemos fazer é ir à palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos orienta e nos ensina pela sua palavra. E tira a dúvida do nosso coração, nos instruindo, nos esclarecendo e nos animando e nos encorajando. Porque a maior parte das nossas dúvidas não é tanto falta de compreensão, é mais fragilidade mesmo. Nós somos criaturas passíveis disso, nós somos pecadores ainda. Nós ainda temos um velho homem que habita em nós. Nós ainda não estamos no estado de glória, nós ainda estamos nesse estado de graça, mas neste mundo pecaminoso. Então, o que muitas vezes nós precisamos é ser animados, é ser encorajados. E quantas vezes temos dúvidas em relação a alguma coisa, e à medida que nós lemos a palavra de Deus e buscamos a Cristo nela, e o Senhor nos conforta e nos anima e nos encoraja e nos consola, e a dúvida vai embora. E a fé é restabelecida, a confiança é amadurecida e firmada pelo próprio Espírito Santo de Deus,
falando através da sua palavra no nosso coração. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, por uma razão ou por outra, quando você se encontrar com dúvida no seu coração com relação à realidade, às realidades espirituais, às verdades espirituais, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, o fato de que é Ele mesmo o Messias prometido, o nosso Salvador, o único que veio para redimir os nossos pecados. Quando o tempo passa, os anos passam, as dificuldades às vezes na nossa vida permanecem, e o Senhor Jesus não vem, como diziam alguns, duvidando de que de fato Ele viria, mas não é, porque Ele é gracioso, Ele não quer que nenhum pereça dos seus eleitos. E Ele aguarda então o momento que o último eleito de Deus seja alcançado pela sua misericórdia e pela sua graça. Nesse momento de dúvidas, a melhor coisa a fazer é ir a Cristo, pela sua palavra, no culto, pelo aconselhamento com os irmãos, com o pastor mesmo da igreja, com a leitura de bons livros. Essas coisas sanam a nossa dúvida, dissipam as nossas dúvidas, nos instruem, nos fortalecem, nos encorajam e animam de fato a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Não pense que você não pode ter dúvida porque você é crente. Isso não corresponde ao ensino bíblico. Não confunda dúvida com incredulidade. E não cultive a dúvida, mas a exponha diante do Senhor, em oração. Senhor, essa é a minha situação nesse momento, essa é a minha condição. Por causa disso, disso e disso, não precisamos nem enviar enviados, nós mesmos podemos ir a Cristo e colocar diante dele todas as dúvidas que pairam no nosso coração. E Ele nos abençoa, e pela sua palavra Ele nos instrui, nos ensina, nos anima, nos encoraja e sana as nossas dúvidas.